Oi, vamos para mais uma aula de ciências? E a aula de hoje, o videozinho de hoje é sobre a diferença entre os vírus e as bactérias. E para começar, a gente precisa entender que as bactérias, elas são seres unicelulares. Isso quer dizer que elas não possuem só uma única célula. Se você prestar atenção nas aulas de ciências que falava sobre as células, você vai lembrar que todo ser que possui uma única célula são as bactérias que fazem parte aí do reino Monera, tá? As bactérias, elas vão poder viver em qualquer lugar. Porque as bactérias elas vão conseguir suportar as mais diversas temperaturas possíveis, tanto temperaturas baixas quanto temperaturas altas. E também elas vão ter formatos diferentes de acordo com a espécie delas, que é o que a gente vai ver agora. E elas podem ser espiraladas, que é o caso das bactérias que possuem o formato de espirilos, como se fosse uma espiral mesmo, e ela vai ser dividida em espirilos, que tem um corpo um pouco mais rígido, como se fosse um pouquinho mais duro, e tem as espiroquetas, que elas vão possuir um corpo mais flexível, mais mole, digamos assim. Tem o tipo cocos, que elas vão apresentar uma estrutura esférica, parecendo literalmente um cocozinho, e elas vão ser divididas em diplococos, que é quando eu tenho a divisão de dois cocozinhos, tétrades, que é quatro, sarcina, que é oito, streptococos, que vai ser um formato em cadeia, e os estafilococos, que vai parecer um cachinho de uva. E tem os bacilos, que eles vão apresentar uma estrutura, uma forma, né, aí do seu corpo, como se fosse de um bastão. E dentro desse tipo de bactéria, né, que são os bacilos, você pode encontrar os diplobacilos ou streptobacilos, tá? Aí aqui tem um formatozinho de uma bactéria do tipo espiralada, do tipo espirilo. Temos aqui também um modelozinho, uma imagenzinha para você entender o, o tipo de bactéria do tipo Coccus. E temos aqui também um exemplo de bactérias no formato de bacilos, de bastonete, porque eles realmente ficam nesse formatozinho aí, o corpo dela, tá? E para você entender um pouquinho também como funcionam as bactérias e doenças causadas por bactérias, a gente tem a chamada leptospirose, que a leptospirose é uma infecção que é potencialmente grave e é causada por a leptospira, que são bactérias do formato espiralado, chamada de espiroquetas. Então, a leptospirose ela pode causar dores de cabeça, febre, pode causar a falência de órgãos vitais, como por exemplo rins, fígado, e no pior dos casos pode levar à falência de todos os órgãos e a pessoa infectada, né, ela vai ser submetida a óbito, infelizmente. Porém, existe remédio para as doenças causadas pelas bactérias, as chamadas bacterioses, porque as bacterioses são as doenças que são causadas pelas bactérias. E o remédio, o tipo de remédio que é utilizado para combater as bactérias são os antibióticos, que eles podem ser ingeridos na forma intravenosa, na forma líquida e na forma oral também. E vamos aqui para os chamados vírus. A gente teve aí uma pandemia, né? E os vírus nada mais são do que seres, só que eles são seres que não são vivos. Eles são organismos que não podemos considerar eles como vivos, porque eles não possuem células. Então, eles são chamados de acelulares. Uma vez que as bactérias elas são chamadas de unicelulares, os vírus eles são chamados de acelulares. O A aí está indicando a negação, que quer dizer que não tem células. Os vírus, já que eles não possuem células, eles vão precisar das células de um hospedeiro para eles conseguirem se reproduzir. Porque o que é que os vírus querem? Eles querem se reproduzir. E eles têm material genético, porém eles não têm células. Mas eles vão se reproduzir e eles vão se reproduzir no corpo do hospedeiro. Por exemplo, o coronavírus, ele se reproduziu muito no corpo dos indivíduos, né, do ser humano que foi infectado com o vírus durante a pandemia da Covid-19, né? E aí, alguns desses vírus, incluindo o coronavírus, eles vão possuir uma capa lipoproteica que vai envolver o material genético desse vírus e vai, digamos que, proteger esse vírus. E é por isso que, por exemplo, o coronavírus,
o vírus do HIV, do influenza, que é da gripe, eles vão possuir essa capa lipoproteica e a forma como você vai se ajudar para você não contrair, né, para você não ser infectado com o vírus, é por meio da água e sabão, lavando as mãos. Porque essa capa lipoproteica que envolve o material genético dos vírus, ela é gordurosa, por isso o nome lipoproteica, porque ela tem uma gordura ali. E a gente sabe que gordura com água e sabão, né, o sabão ganha. Então é por isso que as autoridades médicas sempre diziam: olha, vamos lavar as mãos com água e sabão, porque o vírus ele não vai conseguir infectar você e tudo mais. Então essa é a diferença entre os vírus e as bactérias. Espero que vocês tenham gostado. É um videozinho curto, mas muito explicativo. Espero vocês no próximo vídeo e até mais.